Escola Municipal Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, disciplina Língua Portuguesa, professor Elton David, turma 6º ano, gênero textual, campanhas publicitárias. Textos publicitários. Os textos publicitários são aqueles que têm o objetivo de anunciar alguma coisa, fazer com que uma informação torne-se pública, desde uma campanha de vacinação até os anúncios de produtos e ou prestação de serviços. Podemos encontrar os textos publicitários circulando em diversos suportes de comunicação, como os midiáticos, televisão, internet e rádio, e jornalísticos, jornais, revistas, e espalhados pelas vias urbanas, outdoors, pontos de ônibus, postes de iluminação pública, etc. Nesse slide, vemos um exemplo de um anúncio de campanha de prevenção veiculado na parte traseira do ônibus coletivo. O anúncio é do governo do estado do Paraná e tem como frase principal: vai de máscara. Vai ao supermercado? Vai de máscara. Agora é lei. Use em locais públicos. O anúncio ressalta a importância do uso de máscaras em locais públicos em combate ao coronavírus. Tipo de linguagem. Com relação ao tipo de linguagem, os textos publicitários podem ser criados a partir das linguagens verbal, oral ou escrita, e não verbal, imagens, fotografias, desenhos, e mista, verbal e não verbal. É relevante ressaltarmos também que a linguagem dos textos publicitários é pensada no sentido de atingir um grande número de interlocutores, ou seja, as massas, e por essa razão deve ser de fácil compreensão, objetiva, simples e acessível a interlocutores de todas as classes e faixas etárias. Com relação ao tipo de linguagem dos anúncios publicitários, é importante destacar isso, que o anúncio publicitário se destina a um maior número de pessoas, ou seja, a um maior número de interlocutores. Por isso, é preciso que a linguagem seja o mais direta possível, o mais simples, objetivo possível, para que se consiga atingir todas as pessoas, independente da sua classe social e do seu nível de escolaridade, como foi o anúncio que a gente viu no slide anterior. É preciso que todos usem máscaras. Ainda com relação ao tipo de linguagem adotada pelas campanhas publicitárias, temos ainda duas características a destacar. Criatividade. De maneira geral, para conseguir causar efeitos de sentido e seduzir, chamar a atenção dos interlocutores, os autores das peças publicitárias fazem trocadilhos e trabalham as linguagens verbal e não verbal de maneira criativa. Objetividade. Geralmente, os textos publicitários têm extensão bem reduzida, já que circulam em suportes cujo espaço também é reduzido e o valor de cada anúncio depende de seu tamanho. A seção dos classificados de jornal, que é um exemplo de texto publicitário, é um bom exemplar para que possamos observar essa característica. Outro exemplo que ilustra a objetividade dos textos publicitários é a criação de slogan, uma frase curta e de fácil memorização, ou manchetes, os quais resumem em um único enunciado as informações e os objetivos do texto. Exemplos de slogans: Cheetos, é impossível comer um só, da Elma Chips. Vem pra Caixa você também, vem, Caixa Econômica Federal. A rádio que toca notícias, só notícias, Rádio CBN. Então vemos nesses exemplos frases curtas que têm o objetivo de chamar a atenção, com poder de convencimento a partir de palavras-chave. Estrutura do texto publicitário. O texto publicitário é composto por o título, ele compõe de pequenas frases, geralmente bastante atrativas, com o objetivo de chamar a atenção do leitor. É composto também por imagem. Esta parte é de fundamental importância, pois muitas vezes nos sentimos atraídos por ela, e com isso procuramos conhecer melhor o objeto que está sendo anunciado. Corpo do texto. Aqui o anunciante desenvolve melhor sua ideia, demonstrando um pouco mais sobre as qualidades e vantagens do produto. Normalmente, o vocabulário é adequado ao público para o qual é destinado, contendo frases também atraentes. E ainda mais, é composto por identificação do produto ou marca. Muitas vezes, alguns anunciantes já apresentam um slogan, isto é, uma frase com ou sem verbo que define e caracteriza o produto, semelhante a algumas das quais já temos conhecimento, como por exemplo, TIM, viver sem fronteiras. Havaianas,
as legítimas e muitas outras. Tipos de anúncio publicitário. Os anúncios publicitários apresentam subgêneros em sua manifestação no mundo. Essas subdivisões determinam variações na forma como os textos são construídos. A princípio, existem duas grandes categorias nessa diferenciação: os anúncios em texto e imagem e os anúncios em vídeo. Os anúncios em texto e imagem enquadram todos os tipos de textos publicitários que apresentam uma forma estática, composta por elementos verbais e não verbais, ou seja, não se referem somente à escrita, mas principalmente à falta de movimento. Nessa categoria enquadram-se o outdoor, anúncios em imagens de sites, cartazes e até posts em redes sociais. Estrutura do anúncio publicitário. Acima vemos o título: Colheita do dia todos os dias? É sopa. Em seguida vemos a imagem do produto, o seu logotipo, Knorr. Abaixo o texto de argumentação com a explicação sobre a venda do produto e no final o slogan: Novas sopas frescas Knorr. Procure-as no corredor do frio. Os anúncios em vídeo enquadram os textos que apresentam alguma cena ou animação responsável por meio da figuração, representar um estado de espírito, ilustrar uma vantagem, apresentar uma transformação ou explorar circunstâncias do cotidiano com outra perspectiva, para, assim, conseguir convencer os consumidores de que aquele produto ou marca é o melhor. Nesse sentido, podem ocorrer diálogos, músicas, danças e outras linguagens artísticas, como elementos da linguagem. Aqui estão as referências desta aula e a atividade será disponibilizada na plataforma Formulários Google. Por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima aula.